Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente vai falar hoje sobre alguns termos e definições que faltaram nas últimas aulas, justo para preparar vocês para a parte matemática que vai acontecer, vai começar na próxima semana, tá? Então eu quero ser bem rápido, não quero tomar também muito tempo de vocês. Primeira coisa, eu vou retomar o que a gente já falou, que é graus de liberdade, tá? O grau de liberdade na robótica significa quantas variáveis eu preciso para localizar normalmente o órgão terminal, o efetuador do robô. Tá? Isso obviamente vai depender do número de juntas, tá? Mas não só. Né? Depende também se o robô é um manipulador com cadeia cinemática aberta ou não. Lembrando que a gente vai estudar normalmente cadeias abertas, que são aquelas que o efetuador está livre. Ele não está preso, digamos assim, em nenhum elo do robô. Né? Aquele robô em delta que a gente viu na aula passada e o duplo SCARA são exemplos de cadeias fechadas. Tá? Então, em cadeias abertas, o número de graus de liberdade coincide com o número de juntas. Né? E usualmente eu tenho que definir o ângulo e as posições, os ângulos das juntas rotativas e a posição das juntas lineares para determinar, né, especificamente a posição do órgão terminal. Tá? Então, o que acontece? Um corpo, né, duas partículas, na verdade, um corpo formado por duas partículas, ele precisa, né, ele tem, digamos assim, para eu localizar ele no espaço, eu preciso de 6 graus de liberdade. Eu preciso localizar a posição dele e também a orientação que ele está no espaço. Tá? Então, existem nomes, inclusive, para movimentação nesses eixos e também para rotação, mas usualmente são 3 deslocamentos e 3 rotações. Um deslocamento em cada eixo, x, y, z, e uma rotação em torno também de cada eixo. Então, com 6 graus de liberdade, eu consigo localizar, digamos assim, e orientar, né, qualquer órgão terminal, em teoria, tá? Já explico um pouquinho mais. O fato é o seguinte, ó. É só uma coisa que eu esqueci, né? Os nomes, né, estão em inglês aí. É Surge, Rive, eu acho que não sou também um professor de inglês aqui. O Sway são os deslocamentos, né? O Surge no eixo X, né? O Rive, eu acho que é assim, no eixo Z, e o Sway no eixo Y. Tem o barquinho aí, isso é bastante usado em aviação e em navegação, tá, pessoal? Os giros, né, os movimentos rotacionais, o roll é em torno do eixo X, o pitch é em torno do eixo Y, né, e o yaw é em torno do eixo Z. Tá? Isso em inglês, eu fui atrás numa tradução, né, tem uns nomes bem estranhos, né? Tá, rolagem, né, mas arfagem, né, cabeceio, yaw, né, faz sentido que nem vai estar cabeceando, né, e deslocamentos, né, tem a deriva lateral, tem a subida, descida, e deslocamento avante ou atrás, ou proa, polpa, né. O fato é que quando vocês ouvirem falar em roll, por exemplo, significa que é uma rolagem em torno do eixo X, que é o mesmo eixo do deslocamento para frente e para trás. Porque eu preciso orientar também, né, o manipulador. Né? Não basta só posicionar, né? Eu preciso de uma orientação. Se é uma solda, por exemplo, eu tenho que ter uma orientação bem precisa para efetuar essa solda com qualidade, né? Então, por isso que eu preciso desses 6 graus de liberdade. Então, é aconselhável que o manipulador tenha 6 graus de liberdade, mas tem que ter muito cuidado. Eu até coloquei ali que vai depender, aqui tá depende, tá certo? Vai depender, óbvio, da configuração das juntas desses manipuladores. Né? Se eu fizer um manipulador com 6 graus de liberdade com 6 juntas lineares, eu não vou conseguir orientar. Tá? Então isso não é uma máxima, 6 graus de liberdade eu consigo fazer tudo. Não. Não. Então, normalmente a configuração do punho permite a orientação. Então, eu tenho rotações, né? Então, é só pensar numa configuração totalmente linear que vocês vão ver que eu não vou conseguir orientar, né, o órgão terminal. Então, eu preciso de uma combinação de juntas aí para conseguir efetuar
as movimentações, né, de maneira, digamos assim, o mais completa possível. Outra coisa importante, às vezes eu preciso de mais graus de liberdade. Tá? Então tem que tomar cuidado. Se eu tenho que desviar, fazer operações mais complexas, né, devido a essa limitação realmente da configuração do braço, às vezes eu tenho que ter ainda mais graus de liberdade. Inclusive, esses manipuladores que têm mais de 6 graus de liberdade são chamados de redundantes, né? Mas isso permite, obviamente, mais versatilidade, mas tem que tomar cuidado, porque daí fica cada vez mais complexo para se localizar o órgão terminal. Tá, então, o que é o volume de trabalho? Outra definição importante. É a definição de todos os pontos em que o manipulador consegue alcançar. É bem fácil. Isso forma, normalmente, um sólido, mas às vezes não é. Às vezes é um plano, às vezes é uma linha. Tudo vai depender das configurações. Depois eu mostro para vocês aqui numa animação. Né? Mas, usualmente, para manipuladores com 3 graus ou mais, né, isso forma um volume. Tá? É um sólido aqui. Aqui tem todos os pontos, né, em que eu consigo excursionar, digamos assim. Então aqui eu coloquei a figura dos manipuladores mais comuns. Né? Tá aqui o braço articulado, pode ver que ele forma uma esfera, embora tenha alguns pontos ali, dá para ver dentro, que ele não vai, obviamente, alcançar. Isso também é limitações do projeto do mecanismo mecânico do robô. Né? Então está aqui o robô articulado, está aqui o SCARA, pode ver que o volume de trabalho é bem diferente, né? Não é uma esfera, que é muito semelhante a uma esfera, né? Embora uma esfera seja mais o esférico, o robô esférico. O SCARA, né? Eu tenho o cartesiano aqui, com 3 juntas lineares, que forma um cubo, basicamente. Um cubo não, né? Um paralelepípedo. Bom, enfim. O cilíndrico, né? Esse aqui é o esférico, desculpa. O esférico e o cilíndrico. Tá? Então aqui tem das configurações mais comuns, tá? Dos manipuladores. Eu coloquei aqui, pessoal, eu botei 2 sem querer no cilindro. Bom, enfim, depois eu corrijo. Eu tenho aqui um link para um programa, vocês cliquem nesse segundo link. É um programa no Wolfram, né? Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse programinha aqui, ele permite eu visualizar, né, o volume de trabalho para as várias configurações. Né? Então, se eu tenho um robô articulado normal, ó, eu tenho uma junta T, 2 juntas R. Né? Aqui, o R1, R2, R3 os limites de atuação, né, os limites que esse manipulador cada junta pode girar, né, digamos assim. E aqui em cima é o valor atual da junta. Né? Então ele está bem limitado aqui, mas eu vou aumentar, ó, a primeira junta. Daí vocês podem ver que ele está bem limitado devido ao limite do θ de cada junta. Ó. Mas no momento em que eu aumento essas possibilidades, aumentei aqui da segunda junta, que é essa junta R aqui. Ó, né? Então vocês podem ver que essa esfera aqui, ó, não é bem uma esfera, né? É tipo uma casca. Ela vai aumentando. Se eu aumento aqui, ó, né? Às vezes é bem complicado. Vocês podem ver aqui, ó, que essas linhas azuis são os limites que ele vai passar nos limites ali, ó, quer ver? Vamos ver se eu consigo. Não. Aí, ó, agora vai passar. Opa. Então pode ver que ele passa pelo... Aqui não está no limite. Aí, ó. Tá vendo que ele está passando agora bem pela linha azul, ó. E se eu agora mexer essa aqui, ó, tá vendo? Que está bem no limite do volume. Então, se vocês... É bem fácil, eu instalei bem rapidinho o Wolfram aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui ele tem uma penca, ó. Eu tenho um botão que é fácil, esse cara é fácil de ver, ó.
Ui, peraí, deixa. Agora sim. Né? Então pode ver que daí eu consigo a junta linear aqui, ó. Daí eu tenho a junta ali, R, ó. E aqui eu tenho a nossa junta. Isso aqui é uma junta O, né? Não. É uma junta, não. É uma junta V, né? Revolving, desculpa. Então tá ali, ó. Então eu posso aumentar aqui, diminuir e brincar, né, na verdade, pessoal. Pode ver aqui, esse cara tem uma configuração bem diferente do robô articulado, mas eu já expliquei para vocês que ele serve para... isso aí é... Tu perde um pouquinho de versatilidade, mas tu ganha, né, em precisão, usualmente. Tem o CNC. Aqui o cartesiano, o CNC, que é um... a gente chama de cartesiano também, eu gosto de chamar de cartesiano, mas aqui o cartesiano aqui, ele trabalha com 3 juntas ortogonais, mas com referenciados um pouquinho diferente, ó, orientadas de maneira diferente, né? Para vocês verem como o volume de trabalho aqui, ó, é um plano, tá? Eu tenho 3 juntas ortogonais, uma junta linear e 2 ortogonais, da mesma maneira que o CNC. Só que como o CNC trabalha em eixos diferentes... Opa, tá difícil aqui. Em eixos diferentes, eu consigo fazer um volume daí, ó. Pode ver, ó. Eu tenho 2 juntas ortogonais e uma junta linear ali, ó. Tá? Então é bem bacana, né? Então se vocês gastem aí uns 15 minutinhos para dar uma olhada, aqui o cilíndrico também, que é um bem comum, né? Então encontrei esse programinha bem interessante, fiquei um tempinho brincando também, mas enfim, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Pera aí. E a última coisa hoje, então, é uma aula, como eu falei, bem rapidinha, né? A gente tem que entender o que é acurácia e repetibilidade, tá? A acurácia, pessoal, né, eu levei um tempinho, juro para vocês, para entender, né? Então eu espero que eu consiga explicar direitinho, tá? Mas a acurácia tem a ver com o quão próximo eu vou chegar de um valor real, né? E uma coisa interessante, na prática eu nunca vou chegar naquele valor, né? Se eu quero posicionar um robô a 10 centímetros de um eixo, né, numa posição espacial, 10 no eixo X, 10 no eixo Y e 10 no eixo Z, né, eu nunca vou chegar nessa posição. Eu sempre vou ter algum erro, né, milimetricamente, lá nos mils, lá nos nanômetros. Tá? Então a acurácia diz respeito a quão próximo um robô consegue chegar desse valor que eu quero chegar. Tá? É diferente da repetibilidade, depois eu explico. Tá? O que influencia na acurácia? São coisas meio óbvias, tá, pessoal? Algumas óbvias, outras não. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: um manipulador, ele não tem normalmente, ele não tem um sensor no órgão terminal, lá no efetuador. Tá? Normalmente, por custo, né, também redução de tamanho, muitas vezes os motores já vêm com encoders, né, o sensoriamento é feito na junta, né, ali onde está, junto com o atuador normalmente. Né? Então, na verdade, o robô ele sabe quais são os ângulos das juntas e quais são os deslocamentos nas juntas lineares, né? Quais são os deslocamentos. Ele não sabe, né? Ele não mede normalmente o deslocamento do órgão terminal. Na verdade, ele vai calcular, né, aonde o órgão terminal está, de acordo com, obviamente, o design dele, né? A configuração dele e os ângulos ou o posicionamento das juntas. Tá? Então esses cálculos eles demandam um processamento da máquina. A gente vai ver que são cálculos de matrizes. Então, se eu vou fazendo contas, quanto mais operações eu faço com variáveis que são representadas na máquina, existe um erro numérico
intrínseco. Muitas vezes, se vocês programaram em C, muitas vezes vocês deram um printf e apareceu, ao invés de 10, 9.9999. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tá? Então, naturalmente, existem erros numéricos para inferir posicionamento. Então, se o robô quer ir para tal posição, muitas vezes ele vai fazer as contas para os ângulos das juntas e vai ter imprecisões ali. Então, ele vai mandar o robô ir para um ângulo um pouco diferente por erro numérico. Tá? Que fique claro. O que acontece também, né? Se os robôs estão sujeitos à carga, né, eu tenho flexões, eu tenho toda uma dinâmica envolvida, né, eu tenho engrenamentos, né, então tem uma série de problemas mecânicos que fazem com que o atuador, né, o efetuador não chegue exatamente também aonde eu quero chegar. Então, além dos cálculos numéricos, existem uma série de erros, de imprecisões naturais que fazem com que o robô, obviamente, não consiga chegar exatamente no lugar onde a gente quer que ele chegue. Tá? Em resumo, é isso. Tá? Agora, a repetibilidade é uma coisa diferente, tá, pessoal? Repetibilidade não é o quão próximo ele chega do alvo. Na verdade, é o quão próximo ele chega de um ponto que eu quero chegar, mas várias vezes. Tá? Existem normas que fazem, que servem para balizar os ensaios. Tá? Então, é feito várias, na verdade são 4 pelo que eu li. Ele vai para 4 posições e depois volta para o lugar. Vai, mexe para 4 posições e volta para o lugar. Então, o que acontece? Se faz uma dispersão de quanto a posição se afastou, digamos assim, da média, não é bem uma média, da média das posições que o robô parou. Tá? Se um robô tiver... Se esses valores estiverem centrados, todos caíram bem juntinhos, o robô tem uma alta repetibilidade. Tá? Mas às vezes não, às vezes a dispersão ali das posições finais é maior. Tá? Então a repetibilidade é quão bem o robô repete uma posição que já está armazenada na memória, um pouquinho diferente da acurácia. A acurácia tem a ver com posição, com o objetivo, com o que eu quero, né? O quanto isso se afasta do que eu quero. E a repetibilidade tem a ver de quanto se afasta da média, digamos assim, quando eu mando o robô ir para uma determinada posição já conhecida. É um pouquinho diferente, mas tem umas imagens que ajudam a entender. Né? A repetibilidade ela é afetada principalmente pela resolução de controle. A resolução de controle tem a ver com o número de bits do controlador, no sentido da atuação dele. Vocês sabem que para eu acionar um motor, esse motor ele provavelmente está sendo acionado via PWM, por exemplo. O PWM tem uma resolução natural dentro do controlador, né? E além disso, existe a resolução do sensor, do encoder, que normalmente vai estar ali na junta, né, pessoal? Então existem esses dois fatores que me dão o que a gente chama ali de resolução de controle. Tá? E a resolução de controle é a distância que o manipulador percorre, tá? Dividida pelo número de bits menos 1, né? Que é um número, na verdade, de contagens que se podem fazer. E daí tem uma coisa bem interessante aqui, pessoal, porque essa distância que o efetuador percorre depende, a forma dela depende da configuração do robô. Tá? Então depois eu vou fazer algumas observações interessantes. Aqui só para lembrar vocês que a resolução de controle, até o Kine, algumas bibliografias trazem dois tipos, né? A resolução de controle do atuador e a resolução de controle dos sensores. E é bem interessante, por quê? Porque a resolução do controle ela tem que ser menor do que a resolução do sensor. Tá? Porque não adianta eu ter um sensor super bom se o meu controle não consegue, né, atuar direito. Então é melhor não, né? Mas a gente sempre tem que buscar uma resolução de controle menor do que a resolução do sensor que a gente estiver trabalhando. E a resolução
do manipulador vai ser dada pela maior entre essas duas resoluções. Quanto maior a resolução de controle, né, menor o número de bits. Tá? Então, o melhor, quanto menor a resolução de controle, melhor. Tá? Mas entre essas duas é preferível, embora a gente saiba que muitas vezes a gente está limitado, mas é preferível que a gente trabalhe com uma resolução de controle que seja menor do que a resolução do nosso sensor. Tá? Umas observações interessantes, né? Normalmente a resolução de controle nos eixos, nas juntas lineares é melhor do que a resolução de controle nas juntas rotacionais. Por quê? Porque na junta rotacional, mesmo essa distância sendo a distância que eu quero percorrer, o efetuador ele vai fazer um arco, né? Então esse arco ele com certeza é maior do que o D, né? Então ele tem uma resolução de controle normalmente menor. Tá? Em resumo, né? Os atuadores lineares usualmente têm mais precisão. Porém, os atuadores lineares, por um mesmo deslocamento, né, eles são maiores. Né? Isso aqui é falado no SPONG, eu achei bem interessante. Tá? Então, o que acontece? Tem aquela velha história do cobertor curto. Né? As juntas rotacionais elas ocupam menos espaço que as juntas lineares, mas as juntas lineares têm um desempenho quanto à resolução de controle que é normalmente melhor, tá, pessoal? Mas isso varia também, né? Não é uma coisa... tem encoders que são... Isso vai depender do encoder, basicamente, que tu usar, né? Então não esqueçam disso. Opa! Aqui tem eu falei que os gráficos iriam ajudar, né? Aqui, essa é uma imagem que eu encontrei, eu até esqueci de colocar a fonte para vocês, mas que ele dá bem clara a diferença entre a repetibilidade, né, e a acurácia. A acurácia é quão próximo as medidas aqui, né, ele chama de barycenter, né, mas vamos fazer, em resumo, a média. Né, o quão próximo a média, né, dos valores que o robô alcançou se afasta do ponto que eu desejo. Tá? E a dispersão dos valores é conhecido como repetibilidade. Quanto menor, né, quanto menor esse círculo, né, obviamente que a repetibilidade melhora. Tá? Então aqui também é outro exemplo, outra figura que é bastante elucidativa. Né? Então, para vocês entenderem que quando eu tenho uma grande repetibilidade, uma alta repetibilidade, os valores aqui eles são bem juntinhos. Ó. As medidas aqui elas são sempre próximas umas das outras. Né? Enquanto que nesse exemplo aqui em cima, ó, eu tenho baixa repetibilidade, porque ele foi cada hora ele foi para um canto, mas ele teve uma acurácia boa, né? Porque a média está bem próximo dos valores do valor que eu quero, de fato. Tá? Pelo que eu li, tá, pessoal, é melhor tu ter uma repetibilidade, porque depois o que tu faz? Tu pode calibrar, tu pode trazer esse ponto para o centro fazendo compensações. Tá? Então é preferível que eu tenha um robô que tenha uma repetibilidade muito boa, tá? Porque depois eu consigo calibrar ele. Tá bom? Aqui eu coloquei um vídeo do ensaio para ver a repetibilidade e a acurácia. Tá? É bem rapidinho, então espero que não esteja travando aí. Ó, ele vai para o ponto, daí depois ele vai mexer. Pode ver que ele foi para duas poses diferentes, ou três poses diferentes. Ó. 1, 2, 3, 4, e foi lá, 4. Ele vai repetir, ó. E foi lá. E vocês podem ver que ele não ficou em 0 aqui no relógio, né? Ó. Tá, então eu trouxe só um pouquinho do ensaio desse para
verificar a acurácia e a repetibilidade dos manipuladores, tá, pessoal? Então são só termos que volta e meia eu vou falar, né? Eles estão bastante ligados a erros numéricos e também a construção mecânica, né, do manipulador. E é interessante que quanto mais rígido o manipulador, melhor. Tá? Que fique claro. A rigidez implica numa melhor acurácia, e isso também vai facilitar se eu trabalho com uma resolução de controle bem grande, para eu ter uma repetibilidade bem legal. Tá bom, pessoal? Então, para hoje, era só isso, era só uma aula para eu findar aí os pontos mais... alguns pontos que faltou das